Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para a segunda parte dos palpites para a temporada da NBA. Na primeira parte fizemos palpites para a Conferência Oeste. Nessa falaremos sobre a Conferência Leste de Boston Celtics, New York Knicks, Milwaukee Bucks. Terceira parte, no início da próxima semana, serão palpites para MVP, principais prêmios individuais, campeão da NBA. Eu dei meu palpite para quem vai representar o Oeste na final da NBA. Nesse, darei meu palpite para quem vai representar o Leste. E no próximo episódio, palpite para quem vai ser o grande campeão da NBA. Próximo episódio também com um grande anúncio. Eu tenho feito bastante sobre isso, porque é literalmente Cara dos Esportes 2.0 que vai ser a partir da próxima semana. Então não percam, conto muito com a ajuda de vocês nesse novo momento de todo o meu trabalho do podcast, vídeo, site, redes sociais e tudo, YouTube, evento de poker que eu vou e jogo representando eu mesmo, Cara dos Esportes. Programa de hoje, eu recebi um Splash Brother no último, da Conferência Oeste, e estou aqui com outro Splash Brother, Leonardo Paglioni, que faz um excelente podcast. Vai lá e escuta, podcast Splash Brothers, YouTube, Live, Spotify, principais aplicativos. Léo, quem é o Clay, quem é o Curry entre você e o Gui? Bom, eu diria que eu sou o Clay, viu? Que eu estive mais perto de sair, viu? Ah, entendi. Gabriel. Eu me considero já parte, eu sei lá, eu não vou dizer que eu sou o Draymond, de repente eu sou o Shaun Livingston do... Você acha que você poderia ser o Kevin Durant, nosso Kevin Durant? Não. Vai lá, aparece, brilha, e depois você vai embora e Leandrinho, vai fazer panelinha do lugar. Shaun Livingston, sou mais ou menos assim, David West, é esse meu papel aí. Às vezes no nosso grupo, lá você e o Gui ficam brigando, que eu acho que vocês podem ser meio que Draymond Green e Jordan Poole. Verdade, mas quem inicia as brigas é sempre o Guilherme, eu sou da paz. A gente vai começar aqui falando sobre os times que vão ao play-in na Conferência Leste e depois passar pelos times que vão diretamente aos playoffs. Eu vou falar eu vou falar os 4 do play-in, o Léo vai falar os 4 do play-in dele, a gente vai debatendo, depois a gente sobe pros times que vão direto. Geralzão, antes de entrar específico, eu tava comentando até com você antes da gente começar a gravar, eu achei o Leste bem mais fácil do que o Oeste. E no Oeste tem time bom que acabou ficando fora do play-in. Aqui tem alguns times que eu considero ruins indo pro play-in. E eu diria que tem time que ficou fora do play-in lá no exercício da Conferência Oeste, que eu acho que teria chances reais de ir direto aos playoffs no Leste, né? O desequilíbrio nas conferências continua, né? Talvez no topo o Leste esteja bem tão forte quanto o Oeste, mas em termos de profundidade, o Oeste ainda dá um banho na Conferência Leste. Eu acho que a gente tem um top 4 na Conferência Leste bem definido, né? Com bons times que brigariam na outra conferência, mas depois disso é bem abaixo, né? Times aí que a gente tem alguma expectativa de crescimento, mas ainda não tá tão claro. E o final ali no play-in, Gabriel, é só você escolher um time, um nome, porque não dá pra saber pra quem vai cair, né? Porque claramente tem mais times querendo uma reconstrução do que querendo ali para um play-in, então vai acabar no colo de algum Atlanta Hawks, a gente vai acabar discutindo isso, mas com certeza vai ter time que a gente não via sendo nem perto do play-in na outra conferência, e no Leste você acaba sendo premiado a ter que jogar uma partidinha a mais, né? Verdade, né? Vamos entrar na lista, vou colocar aqui do 10º ao 7º colocado. Eu tenho o Toronto Raptors na 10ª colocação, Atlanta Hawks na 9ª colocação, Miami Heat na 8ª colocação e Orlando Magic na 7ª colocação. Léo, como ficou o seu play-in? Cara, o meu só não bateu porque eu fui com o Hornets ao invés do Raptors. Eu tive o Magic em 7º, o Heat em 8º, o Hawks em 9º. Eu fui com o Hornets em 10º para ser um pouco ousado, porque o Hornets não é um time que a gente tem visto muito nos últimos anos, né? Muitas lesões Lamelo, o próprio Mark Williams também é um cara que a gente aposta. Eles agora têm um segundo ano do Brandon Miller, tô apostando bastante nele.
E eu não confio tanto no Raptors, até pelas declarações do Masai Ujiri, né, de o time estar em uma reconstrução. Eu acho que eles não vão fazer tanta força para conseguir se classificar para o play-in, por mais que o time, em termos de nome, tenha bons jogadores, né? O Quickley, o Barnes, tem uma expectativa boa em relação a ele, mas eu não confio tanto que o Raptors quer essa vaga, por isso eu imaginei que, quem sabe, o Hornets queira voltar a ser um time que acaba surpreendendo, assim como foi há mais ou menos 3 temporadas atrás. Cara, eu tive a mesma dúvida que você, entre Toronto Raptors e Charlotte Hornets. Cheguei a esboçar um Detroit Pistons também nessa disputa. Calma aí, né, cara? Esse aí foi mais meu clubismo falando. E é o mesmo raciocínio que você. Eu acho que o Hornets tem um incentivo maior pra voltar ao play-in, né? O LaMelo Ball nunca jogou uma partida de verdade sem ser temporada regular na NBA, né? E eu gostei muito do que eu vi do Brandon Miller. Eu gosto muito da chegada do Josh Green. Eu acho que ele traz defesa, que é algo que a equipe não tem, né? Nunca teve nesses anos. E você pode falar o que quiser do Grant Williams, mas é um cara experiente. Compartilho o que você falou sobre o Mark Williams. Eu acho ele também um bom pivô, um cara que tem muito a crescer ainda. Só que eu acho que o piso do Toronto Raptors é maior, né? Com o Scottie Barnes, com RJ Barrett e tudo mais. Só que você tocou num ponto, pra mim, chave. O Masai Ujiri, a gente sabe que é um general manager muito inteligente. E ele, com um título no bolso, ele tem muita segurança no cargo. Então ele é um cara que pode pensar, pô, chegar na metade da temporada, você tá ali brigando na 11ª, 12ª colocação, ele pode decidir muito bem tomar o caminho oposto e, pô, vamos brigar pelo Cooper Flag. Vamos brigar aí pelo Traoré, que é uma classe absurda no topo no draft do ano que vem, né? Absolutamente contrário. Tem uns 4, 5 jogadores que seriam primeira escolha geral nesse último draft. Então eu consigo ver ele tomando essa decisão. Falar, Scottie Barnes, você tá com uma dorzinha aí, né? Não, tá sim, vai lá. Tira um mês aí, descansa. E o Hornets lutando com unhas e dentes ali pra perder na primeira partida do play-in. Então eu fiquei muito em dúvida, mas eu ainda dei a vantagem pro Toronto Raptors por conta do um time mais experiente, né? Tem mais bons jogadores. O Atlanta Hawks eu não me sinto bem. Eu acho que é um time que piorou em relação à última temporada, mas você começa a comparar com os outros times. Você tendo o Trae Young, que goste ou não, ele é uma super estrela. Ele é, pelo menos em termos de fama, né? Um All-Star. E aí eu acho que só por isso ali eu já boto o Atlanta Hawks, mas não tem uma boa vibe. Pra mim é um time que tá meio que preso num purgatório. O Hawks, ele fez mudanças importantes, só que ele não mostrou pra gente um caminho, né? Eles não mudaram a ponto de falar, putz, agora é uma reconstrução. Porque eles têm, como você falou, o Triângulo, Capela, são jogadores experientes. Você tem no Triângulo, você já vai ter um ataque funcional, que vai produzir pontos. Eles têm o Jalen Johnson, né, que cresceu muito na última temporada e vai ser importante. Mas eles também não deram um outro passo a ponto de, putz, vamos trocar o Dejante, mas vamos reforçar o time aqui, vamos tentar montar um time diferente ao redor do Triângulo, do Jalen Johnson. Não, também não consigo imaginar uma melhora tão grande assim desse time. Então é bem complicado apostar. Eles acabaram ficando em nono porque, como a gente citou lá atrás, é difícil você achar outros times que queiram essa vaga, né? Então, por ter um cara como o Triângulo, eu acho que o Hawks vai acabar chegando aí nesse play-in. Miami Heat na 8ª colocação. Esse é duro porque o Jimmy Butler, sem brincadeirinha, sem cabelo maluco no Media Day esse ano, dizendo que quer jogar todo jogo, né? Algo que ele não tem feito nos últimos anos. Será que tem um potencial pro Miami Heat provar a gente errado? Porque eu ainda acharia que se algum desses times vai sair do play-in e vai se classificar direto aos playoffs, seria o Orlando Magic. Mas eu consigo ver também o Miami Heat tirando aquela campanha ali, sei lá, voltando ali no tempo, uns 2 anos, né? Que a equipe foi muito forte. Mas ao mesmo tempo... Isso é o meu respeito ao Miami Heat. Porque olhando jogador por jogador e o que foi a equipe na última temporada, eu ainda acho que é um time de play-in, como eu coloco aqui. Sim, a gente respeita muito o Spoelstra, né? Acaba montando bons times. O Heat sempre vai achar bons jogadores, né? Que a gente não tá esperando. O Killer parece que vai ser um cara bem interessante que eles draftaram. Mas ainda assim acho pouco por uma evolução tão grande, né? A gente vem, até mesmo na temporada anterior, né? Que eles foram pra final, eles já tiveram uma temporada regular muito complicada. É sempre a mesma história, né?
Jimmy Butler não consegue jogar tão bem assim na temporada regular, ele se machuca muito, outros caras acabam machucando bastante, como o Tyler Hero, né? Então a gente consegue apostar que esse time vai ficar saudável, que só essas peças vão conseguir mostrar algo que a gente não viu na temporada anterior, com o mesmo núcleo, né? Então eu também não consigo apostar tanto no Miami Heat, por mais que tenha experiência do Butler, por mais que tenha uma Bam Adebayo, que é sempre um cara muito impactante, principalmente na defesa. A gente sabe que vai ser um time bem treinado, boa defesa, mas eu acho que falta ainda mais peças para esse ataque fluir melhor e não depender tanto do Butler e de algumas boas partidas do Tyler Hero. Você colocaria sua mão no fogo que o Jimmy Butler ainda estará no elenco do Miami Heat depois da janela de troca se fechar? Cara, eu acho que esse início vai condicionar bastante. Se o Heat começar daquele ali mais ou menos e tudo mais, a gente sabe que tem esses boatos dele querer o contrato máximo e pelo jeito o Pat Riley não está tão afim assim. Eu acho que eles podem acabar olhando para um ponto de trocar, né? Óbvio que vai ter aquelas questões que as novas regras da NBA estão impedindo, né? Dos times fazerem mais loucuras. Então, eu não sei se eles trocariam por um pacote simples, né? Então, talvez a dificuldade seja algum time olhar o Jimmy Butler e pensar, putz, é esse cara que falta para ganhar um título, para fazer uma boa proposta, né? Mas eu acho que eles estão dando indícios que pode essa relação azedar, né? Eu não colocaria a mão no fogo justamente pelos motivos que você falou, né? Eu acho que o time começa mal e o Miami Heat seria até inteligente você olhar e, vamos tentar salvar aqui e conseguir algum ativo pelo Jimmy Butler. Deixa eu te colocar uma proposta aqui, sem me preocupar com detalhes aqui, mas uma ida do Jimmy Butler para o Denver Nuggets pelo Michael Porter Jr. Te atrai? Eu acho que faz sentido o Nuggets querer um talento como o Butler. Aí também sempre precisa pegar nos detalhes, né? De qual o salário que ele ganharia, né? E como eles ficariam ali no cap. Acho que faria sentido pro Nuggets. Eu não sei se pro Heat faz tanto sentido só pegar um arremessador ali como o Michael Porter Jr. E você meio que falar, putz, só não deu certo, vamos tentar refazer aqui o time, então... Eu não sei se seria muito do Pat Riley fazer uma troca. Que obviamente você tá perdendo um All-Star como o Jimmy Butler e pegando um cara ainda que é muito irregular. Sim, é porque eu acho que vai ser um time que entrou na temporada como candidato ao título, mas que tá insatisfeito com a equipe e vai tentar fazer uma aposta arriscada, né? E eu acho que um time nessa linha pode ser justamente o Denver Nuggets. O Orlando Magic na 7ª colocação, eu sinceramente acho que tem pelo menos um meio degrau aqui entre Orlando Magic e Miami Heat. O Orlando Magic eu considerei bastante ali pra ir diretamente aos playoffs, né? E vai depender muito da evolução do Paulo Banchero, que eu acho que pode muito bem acontecer. Eu gosto desse backcourt com Jalen Suggs e KCP, mas ainda eu acho que é um time que você tem que projetar alguma coisa, alguma evolução. O Franz Wagner é um cara que vem de uma temporada ruim, que precisa voltar a arremessar bem, pelo menos, mas o potencial tem. Eu acho que o Orlando Magic é um daqueles times que você pode olhar e, como é que eles estão aqui com mando de quadra nos playoffs? Eu acho que não é fora do reino das possibilidades, mas ali, na hora... Eu basicamente fiquei entre eles, Pacers e Cavaliers. Aí eu acabei colocando Cavaliers e Pacers na frente, mas eu acho que a distância deles, do Orlando Magic pro Cavs e pro Pacers, é muito pequena. Eu acho que eles estão numa mesma prateleira, né? Com certeza foi a grande dúvida nesses times. E eu acabei descendo um pouco o Magic. Eu achei, inclusive, que seria... Talvez você me criticasse, Gabs. Porque é um time que foi muito bem na temporada passada. Né? Eles ficaram em quinto, se eu não estou enganado. E você projeta um crescimento. Eles trouxeram o KCP. Então a tendência... A gente sempre espera um time melhor, né? O Banchero vai para o seu 3º ano. Então é um cara que tende a crescer bastante. Como você citou, o Franz Wagner, acho que é o jogador-chave para essa evolução. Ele precisa jogar melhor, precisa arremessar melhor. Porque ele é parte muito importante de um ataque que é disfuncional, né? Então eles necessitam bastante dessa evolução do Franz Wagner. Mas justamente por não confiar tanto nessa questão ofensiva, eu acho que vai depender muito do Banchero. O backcourt ali com o KCP e o Suggs não é o mais talentoso nisso, né? De poder pegar a bola, infiltrar. Então por conta dessa questão ofensiva que eu acho que eles estão um pouquinho abaixo desses outros dois citados. Mas
é ver, né? A gente sempre acaba se surpreendendo com alguns jogadores, quem sabe aí tem mais uma evolução do Suggs, o KCP realmente não faça uma grande diferença nesse espaçamento, pode ser um time aí que nos próximos meses a gente colocasse um pouco acima, né? Verdade, né? E assim, a gente sabe o que vai acontecer. O Orlando Magic, sei lá, os 20 primeiros jogos vai começar, sei lá, 14-6, vai estar na terceira colocação, segunda colocação do leste, e aí vai ter uma queda de rendimento depois, né? Um grande abraço pro nosso amigo Ricardo Stabolito, torcedor número 1 do Orlando Magic aqui no Brasil. O Orlando Magic tem essas, né? Mas vai depender muito da evolução do arremesso do Franz Wagner, do Jalen Suggs, e eu acho que é legal ter um adulto no elenco como o KCP. Então, eu acho que isso vai ajudar a equipe. Mas é a questão do arremesso, né? É um ataque muito travado desse time do Orlando Magic. Depende muito do Paulo Banchero sendo genial, que ele tem muita capacidade pra ser, né? Só que ele ainda pedir muito pra um cara que tá no terceiro ano. Vai entrar no terceiro ano dele, né? Eu acho que é o terceiro ano. É o David do Chat, né? É a classe do Chat, né? É isso aí. Terceiro ano, o Chat tá no segundo, que não jogou o primeiro. O meu sexto colocado é o Cleveland Cavaliers. Tá em qual colocação, seu? Sexta colocação também. Será que a gente vai fazer tudo igual, pô? Menos o Hornets, por enquanto, né? Menos o 10º colocado. Cleveland Cavaliers, eu gosto... Assim, acho que não dá pra subestimar o upgrade de sair do JB Bickerstaff e pro Kenny Atkinson. Acho que é um dos maiores saltos na posição de treinador que alguém... Com certeza é. Porque eu queria muito o Kenny Atkinson no Detroit Pistons. Eu acabei pegando o JB Bickerstaff pro meu time. Mas eu gosto muito do Kenny Atkinson. E, assim, é um time que... Assim, teve problemas na última temporada, é verdade, o Cavaliers. Mas acho que a gente subestima um pouco como esse time teve problemas com lesões, né? O Darius Garland teve uma lesão séria, quebrou a mandíbula, que prejudicou muito ele. Mobley se machucou, Jared Allen se machucou, Donovan Mitchell se machucou na reta final. E acho que agora, com a renovação do Mitchell, renovação do Jared Allen, tá todo mundo ali meio que, pô, é esse o time. Pelo menos pelos próximos anos, não vai ter rumor de troca, não vai ter aquela coisa, pô, Donovan Mitchell fica, Donovan Mitchell sai. E você dá um grande salto ali na posição de treinador, você é um elenco melhor do que há 2 temporadas atrás, quando eles tiveram uma temporada regular muito boa, né? Tem o Max Strus se encaixou muito bem ali na posição 3, e eu gosto do Sam Merrill ali como um cara que traz arremesso e tal. Então é um time que eu acho que vai ser muito forte. Eu acho que é um time que vai ser muito forte e superou um pouco dessa instabilidade. Pô, Donovan Mitchell vai ser trocado no meio da temporada, vamos tentar preservar os ativos e tal. Eu acho que essa estabilidade vai ajudar muito a equipe. Eu acho que o Cleveland eu coloquei acima do Magic justamente por imaginar alguns pontos que podem crescer, né? Eles tiveram uma campanha bem parecida na temporada passada, só que como você citou, o Kevin teve diversas lesões. O Garland teve uma temporada muito abaixo do que a gente espera. O próprio Evan Mobley também é um cara que a gente projeta uma evolução ainda, né? Por mais que seja meio nebuloso qual vai ser a função dele ofensiva, né? Mas ainda a gente espera que ele tenha uma evolução nesse lado da quadra. O treinador novo, e você citou muito bem também a questão de um cara que a gente espera muito, que traga mais soluções para esse ataque, que até por jogar com 2 pivôs acaba sendo um pouco mais travado, né? Mas eu ainda vejo mais talento nesse time. O Mitchell é uma super estrela, nos últimos anos, um dos melhores da liga, né? Então eu acho que esse time tem mais talento ali, principalmente na questão de eu tenho uma boa defesa e meu ataque não funciona tão bem. Mas no final do dia eu vou ter o Mitchell fazendo 35 pontos, eu vou ter o Garland que pode produzir bastante. Então eu confio um pouco mais nesse time e acho que é justamente a temporada para eles dar uma resposta, né? De todo mundo saudável, de um novo treinador, de eles conseguirem chegar mais perto do que a gente estava já há 2 anos vendo quando o Mitchell chegou e o time já deu um salto, né? É um time que venceu 48 jogos na temporada passada com o JB Bickerstaff e com o Darius Garland machucado no início, que prejudicou a temporada toda dele. Então, acho que eu não digo nem voltar de cara ao nível da penúltima temporada do Darius Garland, mas se ele pelo menos tiver uma regressão à média positiva de início, eu acho que já vai ser um time bem melhor. Então, Cleveland Cavaliers na 6ª colocação. Quem que é o seu 5º colocado? O Indiana Pacers, né? Cara, acho que a gente vai... eu não passei a lista pro Léo antes da gente começar a gravar, mas acho que a gente vai ficar tudo igual aqui. Cara, é o meu 5º colocado também. Eu achei que eu tava super alto com o Pacers aqui. Porque é um time que...
Pô, eu gosto muito do jeito deles jogarem jogo rápido, o Haliburton comandando, né, soltando logo a bola, o time jogando muito de contra-ataque. A gente vai ver um time que vai ter uma temporada completa agora do Siakam, né? Tivemos a evolução do Nembhard, que eu acho que vai ser peça fundamental, principalmente para a questão da evolução defensiva desse time lá do Nesmith, né? Imagino que eles vão ser 2 dos titulares também. Então eu espero um ataque produzindo muito, como sempre foi nessa última temporada. E uma coisa que a gente já viu no final da última, né? Com esses jogadores que eu citei, uma evolução defensiva, né? Imagino que eles vão ser um time super forte na defesa, mas só de não ser um dos piores já vai dar para ter uma boa classificação com o Haliburton comandando o ataque. Então, gosto muito do Pacers, aquele time que dá vontade de ver as partidas. Então, tô apostando bastante nessa temporada deles. Concordo com tudo que você disse. Acho que o retorno do Benedict Mathurin, que foi uma ausência subestimada, né? Que ele é mais um cara ali que consegue criar o próprio arremesso, né? Se machucou na última temporada, perdeu alguns meses ali da reta final e dos playoffs. E eu quero ver uma temporada completa do Tyrese Haliburton. Ele até jogou 68 partidas, se eu não me engano, na última temporada. Sim. Mas ele teve aquela lesão que ele voltou e voltou muito mal depois do All-Star Break. E claramente ali ele tentou dar uma forçada, não só pra jogar, mas também pra prêmios individuais e tal. Só que ele jogou muito mal, então eu acho que ele não teve ainda aquela temporada de início ao fim. Na anterior ele jogou 50 e poucos jogos, que ele se machucou também. Então é um cara que eu acho que ainda tem uma temporada completa ali, 70 jogos, sendo, sei lá, segundo time All-NBA. Não acho que a gente viu a melhor temporada do Tyrese Haliburton ainda. E tem um ano inteiro dele com o Siakam, né? O Siakam entrou no meio da temporada, eu acho que fez muito bem pra esse time. Então eu gosto bastante da equipe. Outro cara que vai se beneficiar com uma renovação de contrato, o Miles Turner, né? Que é um cara que ele é um dos jogadores mais especulados em trocas na história da NBA, né? Acho que é ele, Sim. CJ McCollum... John Collins tá lá em cima também. Mas agora ele dá uma respirada, né? Renovou e ele traz esse espaçamento que o Pacers precisa. Então é um time que eu gosto bastante também. Acho que é um time que, dependendo do matchup, pode dar trabalho pro time que pegar ali vindo com mando de quadra, né, na frente deles, porque a gente viu, né, isso com o Bucks semana passada. Sim. Então é um time que tende a dificultar muito. Eles perderam pro Celtics ali de 4-0, né? Mas a gente viu que eles perderam o jogo com um arremesso no final e tudo mais. Então, acho que é um time que ainda pode ter... Apesar de a gente ter olhado para aquele playoffs e falar, putz, esse Pacers chegou aí porque o Knicks todo mundo se lesionou no final. Mas eu acho que eles podem novamente, não ser surpreendente, ele chegar a uma final de conferência. Concordo. Vamos passar pro top 4. Antes, lembrar pro pessoal que você pode receber notificações do podcast Cara dos Esportes no seu WhatsApp. É só mandar quero receber pro link que tá na sua descrição, tem um número lá também. Me adiciona aos contatos, se você não me adicionar aos contatos, você não vai receber. E sempre quando tiver um podcast novo, sempre quando tiver uma promoção, algo do tipo, eu vou mandar lá pra você. É muito importante a gente ter esse canal de conversa aí com a temporada da NBA chegando. Leonardo Paglioni já está recebendo mensagens lá, então ele pode atestar a qualidade da comunicação. Então é isso. Recomenda, Léo? Recomendo, tá sempre valendo muito a pena e eu posso falar aí que eu sei da novidade e vale a pena o pessoal ficar de olho, então. Leonardo Paglioni está muito envolvido na novidade que traz que a gente vai ter aqui no podcast. Inclusive, Gabriel, eu não aguento mais falar com você do outro dia, viu? A gente tá num nível de diálogo aí que eu acho que não condiz com o nosso nível de amizade, né? Acho que um pouco superior ali. Léo ali é o cara que eu, umas 3 vezes por semana mando um reelzinho ali no Instagram, que eu acho engraçado. A gente tem ali algum... Você sempre manda um vídeo falando do ponto da carne. Exatamente. Sempre alguma coisa, essa provocação. Porque o Léo é adepto de comer carne crua. Eu gosto de comer carne no ponto, né? Cozinhada, né? E assada. Ele gosta de comer carne crua. Ele e o Guilherme Taniguchi. Léo, vamos passar pra 4ª colocação, que eu sinto... Eu acho que a gente vai concordar, mas não tenho certeza, que eu acho que é a posição bem aberta. Deixa você falar primeiro. Quem você tem na 4ª colocação? Eu vou com o Milwaukee Bucks. Aí, mudamos. Eu tenho o Philadelphia 76ers, tenho o Milwaukee Bucks na 3ª colocação. Qual o seu raciocínio pra colocar os Sixers na frente do Bucks? Cara, os Sixers, eles têm muito talento, né? Eles trouxeram aí, não só o Paul George, mas eu acho que eles renovaram com o Kelly Oubre, que eu acho interessante. Kyle Martin é uma boa aposta.
Então acho que eles conseguiram preencher bastante um elenco que estava vazio, né? Era basicamente Tyrese Maxey e Embiid. Drummond arremessando de 3. Sim. Mas aí você tem um bom elenco e tem muito talento, né? A grande dúvida aqui é a questão da saúde, né? E a gente falava isso antes, lá no preview da temporada, quando eles trouxeram o Paul George, né? A gente falava isso, eu vou falar muito agora por conta da questão da própria lesão. A gente não sabe ainda a gravidade do Paul George, das declarações do Embiid de que ele não quer mais jogar back-to-back, né? Então tem essa questão com os Sixers pensando numa temporada de 82 jogos, né? Apesar de ter boas opções, eu não sei se eles têm um elenco para suportar tanto jogador desfalcando toda hora. Mas ainda assim, e tem um ponto-chave aqui para colocar o Sixers na frente do Bucks, que é o treinador, né? Prefiro muito mais o Nick Nurse em relação ao Doc Rivers. Justo, mas você fez basicamente o meu argumento, né? Quantos jogos o Embiid vai jogar? Quantos jogos o Paul George vai jogar, né? E essa lesão aí, tá falando, não é séria não, vai ficar um mês fora com uma lesão óssea. Pô, isso não me parece uma lesão simples. Isso me parece uma lesão... Com certeza não. Me parece uma lesão de um cara que não tem mais ligamento, não tem mais cartilagem no joelho. É daquelas que o cara... Ele volta e joga 3 jogos, perde um de novo, aí então sofre ele dá esse medo. Sofre uma lesão muscular e tal. Eu tô muito... Eu teria colocado o Sixers bem mais alto. Eu acho que... Se tivesse todo mundo saudável, eu acho que eles estariam numa prateleira com o Knicks e com o Celtics. Mas agora você já tem o Embiid falando que não vai jogar back-to-back. Que hoje em dia já não são tantas back-to-backs quanto no passado. Mas ele é um cara que... Ele é uma aposta pra quê? Jogar uns 50 jogos? 50 e poucos jogos? Ele não... Pelo jeito, as notícias dão que ele não tá se importando tanto com o prêmio individual, né? Então ele não vai bater 65 jogos. Que é o que deveria, né? É o que ele deveria fazer, exatamente. Só que isso vai ter um custo na temporada regular, né? E o Paul George é outro que tem que ter abundância de cautela. E você tem agora, possivelmente, ele vai começar o mês fora, sabe-se Deus quanto tempo que ele vai ficar fora. E aí, beleza, você tem o Tyrese Maxey ainda, que eu acho que é um jogador capaz ali de sustentar aí na ausência deles. Mas aí eu acho que isso vai custar algumas vitórias. Eu vejo o Milwaukee Bucks um time mais pronto logo de cara. E eu acho impossível o Lillard jogar no nível que ele jogou na última temporada. Acho que ele vai jogar melhor. E eu acho que o Giannis vem para um ano gigantesco. Acho que o Giannis ele tem sido meio que esquecido ali na discussão dos melhores jogadores da NBA. E o que ele definitivamente ainda é, nos dois lados da quadra, é um cara que evolui a cada ano, que ainda tá no auge da forma física. E eu acho que por si só isso garante um piso bem alto. O elenco do Milwaukee Bucks é bom? Não gosto ainda, acho que é um elenco que piorou. Não tenho grandes expectativas pro Chris Middleton nessa altura. Eu gosto da chegada do Taurean Prince, gosto do Gary Trent Jr. ali, ainda mais pelo preço que eles conseguiram. Mas eu acho que o Giannis e o Damian Lillard, os dois vêm pra um ano muito forte. E por isso eu dou um pouco de vantagem, porque de um lado eu tenho um Lillard e Giannis, e do outro acho que Embiid e Paul George não vão jogar tanto assim. Então, por isso que eu dou a vantagem pro Milwaukee Bucks. Bom, eu entendo a questão do Bucks, porque eu gosto dos movimentos que eles fizeram, né? Apesar de serem movimentos pequenos, o Taurean Prince, e, sabe, o Delon Wright, eu acho que eles conseguiram trazer bons jogadores para jogar alguns minutos, né? Você encaixar ali ao lado do Lillard. O Gary Trent é uma boa aposta e bom arremessador, né? Que é sempre interessante. Eu não confio tanto na questão principalmente do Brook Lopes e Middleton, jogadores ficarem saudáveis. Eu acho que o Middleton é peça muito importante ainda para esse time. E, cara, Doc Rivers, né? Eu sempre vou ter um pezinho atrás, então na dividida eu acabei apostando um pouco mais nos Sixers, que eu entendo os pontos. Que também foi a minha dúvida, né? Eu vou apostar num time ali que claramente não vai ter os seus dois principais jogadores ali por, sei lá, 20 jogos, sabe? O Sixers vai ter pelo menos 20 jogos de Drummond sendo titular, sabe? Então é complicado, mas eu ainda assim aposto mais no Nick Nurse em achar soluções de ter um time melhor, mais funcional do que do Bucks, que ainda eu aposto muito que eles vão estar no comando de quadra porque tem muito talento, principalmente em Lillard e em Giannis. Esse ponto do Doc na temporada regular não me preocupa tanto, pra ser bem sincero. Me preocupa quando você chegar uma série de playoffs, principalmente se o Bucks abrir 3-1 contra o Sixers, né? Aí eu tô, apostar a casa.
Apesar que o Embiid e o Paul George também não tem um histórico tão bom em playoff. Ele pode meio que se cancelar, né? Os três, né? Podem se cancelar. Os três vão perder, né? O Doc Rivers, o Embiid e o Paul George. Cai um raio na quadra e encerra a série. Meu segundo colocado é o New York Knicks. Meu primeiro é o Boston Celtics. Imagino que seja a sua ordem, né, Léo? Sim. Não tem como ser muito diferente, né? Eu cheguei a flertar com a ideia do New York Knicks na frente do Boston Celtics, porque o Celtics ali, ressaca de campeão, Knicks faminto e tal, mas acho que mesmo o Celtics com essa ressaca, poupando alguns jogadores, Porzingis voltando perto do All-Star Break, eu acho que a margem de erro pra eles na temporada regular ainda é muito grande, e por isso eu acho que o Celtics ainda vai ter uma distância pro New York Knicks. E tô falando de temporada regular. Sim. O Celtics terminou o quê? 8 partidas à frente na última temporada, né? Então, era uma vantagem muito grande. Eles estavam muito acima dos outros. E a gente entende que o Knicks chegou perto, né? Até bem mais do que eu tinha lembrado. Mas a gente entende que o Knicks mudou o elenco e eles chegaram perto do Celtics, né? Eles têm boas opções. Tem o pivô agora de novo, né? Que era a nossa dúvida em relação ao Mitchell Robinson. Agora com o Towns, eles têm um outro jogador ali na posição. Mas isso também não é automático, né? É um time que vai ter que colocar um novo estilo de jogo por conta do pivô que arremessa mais. Eles tinham pivôs defensivos, muito reboteiros, então é um estilo diferente. Eu imagino que vai ser um pouco mais complicado aí esse início de temporada pro Knicks. E o Celtics é aquilo, não importa se tem Porzingis, se vai ser o Al Horford, sabe? Eles vão estar ganhando jogos, é um elenco muito entrosado, uma defesa muito forte, um perímetro muito forte, né? Então, cara, é difícil você apostar que só por conta de um título o Celtics vai relaxar tanto, assim, né? Eu acho que eles ainda, quem sabe com um pouco mais de dificuldade, só que eles vão liderar a conferência. Eu acho que a conferência, sem dúvida, é mais forte, né? Mas ainda assim, eu acho que eles estão num patamar acima dos demais, e eu acho que tanto o Knicks, quanto o Bucks, quanto o 76ers, eu consigo ver um mundo que eles eliminam o Celtics numa série melhor de 7, né? E a gente vai dar nosso palpite pra quem a gente acha que vai pras finais da NBA. Mas eu acho que eles entrariam como favoritos em qualquer uma dessas séries, e a dúvida é como que vai voltar o Porzingis, Al Horford, um ano mais velho, como é que vai ser, né? E o Knicks, como você falou, tem muita coisa pra encaixar ainda, né? Tem 2 titulares novos, né? Mikal Bridges e o Karl Anthony Towns, né? E quando o Mitchell Robinson voltar, vai ser Mitchell Robinson Towns, vai ser Mitchell Robinson vindo do banco. Imagino que vai começar com Robinson e Towns, né? E o Brunson fez uma temporada absurda, né? No ano passado, né? Ele vai conseguir manter o nível, né? Ele é um dos favoritos ao prêmio de MVP, inclusive, né? Mas é um cara que cada ano na NBA ele evoluiu, né? Mesmo quando a gente achava, ele é isso, aí ele dá mais um salto. Não, ele vai ser isso. Ele vai dar mais outro salto, né? E eu acho que é um time que vai sentir falta do DiVincenzo. Eu acho que o Towns, ele acrescenta, mas eu acho que é um time que a gente viu na reta final nos playoffs, né? O DiVincenzo estava sendo um jogador extremamente importante para a equipe, né? E aí vai depender do Mikal Bridges e do Giannonobi matando bolas de 3 e tal. O Josh Hart não é um arremessador confiável, então tem essas questões ainda envolvendo o New York Knicks. Tá pronto pra dar o seu palpite pra quem vai ser o representante do leste na final da NBA, Léo? Você já tem o seu definido? Porque eu não tenho definido o meu. Eu pedi pra você preparar isso. Não, eu tenho. Eu tenho quero muito apostar no Knicks, cara. Eu sei que tem esse medinho. Mas, puta, eu acho que vai ser tão legal esse time, cara. E vai ser meio que um time do Tibbs. Sim. Que é chato de jogar contra, defesa forte, ficar pegando rebote ofensivo. Então, putz, eu quero apostar no Knicks, cara, mas aquele medo, né? Porque o óbvio aqui é você, o Celtics, e um abraço. Cara, eu tô exatamente na mesma que você. Eu tô estarrecido com o quanto que a gente concordou nesse programa, porque eu queria muito colocar o New York Knicks, mas você olha pra um time, você olha pro outro, e tem outro ponto também, você vencer 2 títulos seguidos é muito difícil. Depois da penúltima temporada, todo mundo tinha o Denver Nuggets indo pras finais da NBA sendo campeão, e não chegaram, né? E eles têm o melhor jogador do mundo, é muito difícil, mas é o mesmo time do Boston Celtics, é o mesmo elenco, e eu até acho que
de repente é um time que pode não jogar tão bem assim na temporada regular, mas chegando nos playoffs não tem como eles não ligarem essa chavinha. E eu acho que o teto deles o piso e o teto é bem mais alto que o Knicks, bem mais alto que o Bucks, bem mais alto que o 76ers. Então eu vou de Boston Celtics aqui, representando o leste na final da NBA. Eu acho que... E o Celtics, a gente pensa, putz, mas o Porzingis vai jogar, vai se voltar bem. Cara, o Porzingis praticamente não jogou nos playoffs da temporada passada. Jogou 2-3 jogos. E o time ainda foi super dominante. Só né? de um tempo bom dele contra o Mavericks nas finais da NBA pra eles serem campeões. Sim, então, putz, o Horford... É aquilo, né? Uma hora o Horford vai parar de ser bom. Pode ser que seja nesse ano, a gente não sabe ainda, né? Uhum. Mas ainda assim é difícil apostar contra, cara. Só que pra deixar gravado pro futuro, eu vou com o Knicks, vai. Eu acho que a gente... Não vai ser tão simples assim o Celtics novamente voltar em uma final de NBA. A gente viu eles oscilando em outros momentos, né? Uhum. Eu acho até que o título tira um pouco daquela carga do Tatum, do Brown, de a gente sempre pensa, putz, mas no momento decisivo eles não vão cometer um turnover, não vão forçar um arremesso. A gente viu isso acontecendo e eles foram campeões. Eu acho que isso pode tirar uma carga de pressão neles. Mas ainda assim, eu tô apostando nesse Knicks. Seria uma história bem legal, né? Ver Nova York de volta no final de NBA. Seria. Então, mas é aquela coisa, né? Se você racionalizar ali, é difícil defender, né? Mas eu também acho que é possível. Eu acho que o Knicks é um time que tem... É o único time que eu acho que consegue igualar ali a profundidade nas alas dos Knicks, né? Porque eles podem botar o Dia importante, né? Pode botar o Dia no Nobi, no Tatum, o Michael Bridges no Brown, e aí você tem dois caras ali de verdade batalhando, né? Só que aí você tem Drew Holiday e Derek White marcando o Jalen Brunson, né? Que acho que são os dois caras perfeitos ali pra marcar. Falta pro Knicks, né? Um outro cara ali que pode desafogar o Jalen Brunson. Pode ser o Towns, né? Principalmente se o Porzingis não tiver disponível, né? Sim. O Towns, eu acho que ele pode ter... O problema é que o Towns nos playoffs a gente conhece de outros carnavais, né? A gente sabe... Esse é o medo. O Towns, ele... Ele adora cometer faltas e o reserva dele, né, em teoria, o Mitchell Robinson, também é outro que você não confia que ele vai estar... saudável. Você não confia nem que ele vai estar no Knicks no final da temporada e principalmente vai estar saudável. O Towns eu diria que é o jogador com QI mais baixo em playoffs que eu já vi, assim, de estrelas na minha vida. Mas é isso, seria bom pro nosso amigo Marco Túlio Baiman, né, Léo? Que torcedor do New York Knicks. O nosso craque MT, ele é o pior torcedor que eu já vi, porque o Knicks tá ganhando o jogo, ele odeia isso. Ele queria criticar e não consegue. Ele odeia o Tibbs, eu não sei se ele gosta do Jalen Brunson, eu sabia que ele odiava o Julius Randle, então é o pior torcedor do Knicks que eu conheço, um grande abraço pra ele. Se estiver ouvindo, mande uma mensagem pra mim e pro Léo. Se você não mandar mensagem, a gente vai saber que você não escuta o podcast Cara dos Esportes aqui. Léo, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no podcast SplashBR no Twitter, no Instagram. Escutem o podcast Splash Brothers. E tem episódio essa semana com palpites ousados para a temporada, que tá bem legal. Não escutei ainda, mas vou dizer que tá bem legal mesmo se ter escutado, porque eu colaborei com a lista do Léo também. Eu dei algumas sugestões pra ele. Não sei se ele usou algumas delas. Vou fazer um vídeo sobre previsões ousadas. Já tinha definido antes do podcast deles ir ao ar, então não me acusem de quibar o podcast Splash Brothers. Mas, Léo, muito obrigado. E muito obrigado por toda a ajuda aí nesse lançamento que teremos na próxima semana. Se der alguma coisa errada é culpa sua. Se der certo é 100% trabalho meu. Mas, Léo, brigadão aí e até a próxima. Bom, prazer participar novamente aqui. Fazia tempo, né? Fazer o quê? Um mês, sei lá. Por aí. Mas gosto bastante. Agora que a NBA tá voltando, né? Então temos assunto de novo para falar. E agradeço você aí. Eu estou te ajudando de um lado e você tá me ajudando de outro, viu? Porque eu sempre tô te pedindo dicas de fantasy aí. Talvez esse seja o sinal porque eu estou tão mal, né? Então... mas assim, eu tava mexendo no meu fantasy antes da gente começar a gravar. Eu tô 11 vitórias e uma derrota em 2 ligas. Me respeita, eu tô invicto na Liga dos Apoiadores. Perdi uma partida na liga que eu tenho com meus amigos há mais de 10 anos. Então, aí assim... Acho que é uma hora de você olhar pro espelho e ver quem é o culpado. Talvez eu tenha que me culpar mesmo. Exatamente. A Liga dos Apoiadores que eu também estou participando é uma vergonha, né? Te destruir também. Minha primeira escolha é Tarek Hill. Não tem mais quarterback pra jogar. Sim, eu tenho o Dak Prescott de
quarterback, então. Pô, mas aí se você tem um Dak Prescott no seu time, a culpa é de quem? Aí é complicado. Sou eu lidando com as minhas decisões. Exatamente, são as consequências das suas decisões. Mas é isso, pessoal, podcast Cara dos Esportes de NBA volta na semana que vem. Na segunda-feira vai ter episódio logo depois dos jogos na terça-feira e a gente segue com 2 episódios por semana aí até, sei lá, até chegar aos playoffs, que aí a gente vai aumentar, e aí quando acabar a temporada da NFL, a gente reduz um episódio, vai puxando aí, até porque a minha voz tem um limite, né? Não dá pra eu gravar 10 episódios por semana, né? E não tem nem assunto pra isso. Mas muito obrigado a todos, até a próxima. Solucei aqui, desculpa, gente. Até a próxima, tchau.